E aí, gente, nem isso aqui. A gente tá na aula 47. E eu vou falar sobre uma coisa chamada Cost on Equity, né? Que tem uma fórmula que é associada a avaliar o custo de equity, que é associada às participações de empresas. A porcentagem aí de alocação de valor numa empresa. Bom, primeiro que o Munger, na conferência da Berkshire Hathaway, que é de 2004 a 2005, ele disse que fórmulas para calcular custo on equity simplesmente são idiotas, né, de certa forma, parafraseando ele. E existe uma fórmula que eu vou colocar aqui, chama WACC. Então, WACC, que é para calcular custo de equity. Será que essa fórmula é inútil, né? Então vamos ver aqui, né? Primeiro, a gente tem aqui E dividido por V, em que o E é o valor de mercado do equity de uma empresa. Então, eu vou colocar aqui já RE. E já vou pegar outra caneta. Então aqui, valor de equity de uma empresa. Tem que saber o que cada coisa significa, né? Para não ter confusão. Esse R é o custo de equity em si. Esse RE. Custo de equity. Que mais? Aí você vai ter isso mais. Eu vou pegar de novo a minha caneta anterior. Agora outra variável chamada D, que vai ser o valor do débito da empresa, né? Então D dividido por V. Então esse D é de débito. E RD, que vai associado ao custo desse débito. Então vezes RD. E esse RD vai ser chamado de custo de débito. Então, vamos voltar aqui. Então aqui é o valor de equity de uma empresa, vezes o custo de equity, e aqui é o débito. Então aqui é valor e débito. Duas coisas, certo? Aí, ela vai continuar com vezes 1 menos T, que é uma relação temporal. Então essa é a equação final, né? Então, em que esse V, ele é o total de valor de capital, né? Então a gente não explicou o V. Deixa eu colocar em verde. Ambos esses V's aqui, total de valor em capital. Então, para ir tudo de uma vez, a gente tem o valor de equity de uma empresa dividido pelo valor total de capital em relação a isso, vezes o custo de equity. Então, valor e custo, nesse caso de equity em si, por exemplo, tem aportes de ações, se for uma empresa privada, pode ser investimentos privados, etc., que é associado ao equity da empresa, e aqui o débito da empresa, né, os passivos, etc., uma relação de custo. Então, é uma relação de débito e equity em si, que você quer avaliar, né? E o custo de equity, esse tal de RE, ele pode ser... Porque a questão é, qual que... Eu sei que aqui é o custo de débito, né? Tu pode fazer relações de custo, né? Em relação aos passivos da empresa, mas só que como a gente calcula o custo de equity em si, né? Dos acionistas, etc.
vai ser essa equação aqui. Então, esse custo de equity RE, que está aqui, vou deixar um pouco mais. Então, esse custo de equity RE vai ser RF e a gente vai ter um valor chamado B, mais, né, vezes RM menos RF. Agora eu vou explicar o que cada um significa, né? Esse RF, eu vou colocar aqui em verde também, em azul, melhor. Ele significa Risk Free Rate, a taxa de livre de risco. Taxa livre de risco. Que alguém pode usar os títulos de 10 anos nos Estados Unidos também. Então, vamos supor que a taxa livre de risco é 4,096%, enfim. Pode ser usado aí, de títulos de 10 anos, dependendo do que você está analisando. Então, a taxa livre de risco, SRF, aí depende do contexto que você está fazendo isso daí. E SRM é o retorno de mercado. Retorno de mercado. Então, você faz isso vezes mais uma constante. E você tem a associação do retorno de mercado menos a taxa livre de risco, né? Que é aquela mesma coisa que a gente viu anteriormente, né? De certa forma, do paradoxo do São Petersburgo. Só que de forma diferente, porque no paradoxo de São Petersburgo a gente usa o crescimento das ações em si, né? Das vendas da empresa, etc. Uma empresa emergente e tal. Aqui é o retorno de mercado em si, né? Que a gente está usando como base, menos um valor que é a taxa livre de risco, que pode ser esse valor aqui, né? Então, você poderia pôr esse valor aqui, por exemplo, e aqui o retorno de mercado que a empresa teve ao longo do tempo. Em porcentagem, sei lá. Então, esse é o retorno de equity, né? Qual que é a questão de tudo isso, né? O grande problema que eles citam nessa conferência é o que retorno de equity não é exatamente calculável, né? Perdão, o custo de equity não é exatamente incalculável. Só que o custo de você manter um equity de empresa, ele é aparentemente multifatorial e indexado a coisas subjetivas, né? Por quê? Porque a gente está falando sobre uma equação que tenta avaliar algo que depende das preferências das pessoas. Então, primeiro ponto, um equity de uma empresa pública, né? Então tem uma empresa pública. Empresa pública, né? Pública significa que todo mundo pode investir nela, né? Tipo Apple, da vida, enfim, etc. Tesla. Então, primeiro, uma empresa pública, todo mundo pode investir, só que você tem um inflow de capital muito alto. Um inflow de pessoas querendo equity da empresa, porcentagem da empresa. Você tem investimentos, então esse inflow de capital é convertido para investimentos. Que, de certa forma, são dos investidores, né? Então, dos shareholders, dos investimentos dos shareholders. E que, em vários aspectos, a alocação de recursos, né? A alocação desse capital pode tanto ser ineficiente quanto não avaliar exatamente retornos factíveis de equity para os investidores. Então, por exemplo, uma empresa ela paga os CEOs e os caras do executivo muito alto, né? A valores acima do normal e do necessário. Você tem parte do que foi dado para investimentos dos investidores, o do inflow de capital que está sendo desperdiçado, uma alocação de capital ruim. Que custo isso gera para a empresa? Que cálculo a gente pode fazer para entender o quanto essa alocação de capital custou à empresa? Você pode avaliar em débito, tu pode avaliar
porque a gente tá falando aqui de o valor de equity atual pelo tamanho do capital e o custo de equity que tá usando a taxa livre de risco aqui e retorno de mercado. Então você está falando de lucros, né? Então, quanto que a empresa ganhou em relação à taxa livre de risco e em relação ao valor dela, assim. Então a gente está falando do valor dela e o quanto ela ganhou, de certa forma, nesse RE. Então, quanto ela ganhou e qual foi o custo para ela gerar esse retorno, né? Qual que foi o custo do dinheiro investido pelos investidores para ela gerar esse retorno. Em certa forma, a fórmula não é totalmente errada, né? Mas a grande questão é que, às vezes, esse custo ele não é aferível de forma tão simples assim. Esse custo de fazer uma alocação que realmente vai gerar retorno de investimento. Às vezes, por exemplo, uma alocação específica poderia gerar mais retorno de investimento e, às vezes, não necessariamente a forma que o dinheiro foi utilizado é o que importa, né? As decisões da empresa poderiam ter ocorrido sem um aporte de capital específico. Um ponto que eu já citei em várias aulas aqui. Primeiro, formação de capital depende de 3 coisas. Capital, segundo Rothbard, né? Trabalho e tempo. Você precisa de dinheiro, trabalho e tempo para gerar produção. Precisa gerar produção de qualquer coisa. A gente tá falando aqui, no geral, no fim, disso daqui gerando vendas. Então esse negócio aí tem que gerar vendas. E tem que gerar lucro e retorno para investidores. Para shareholders, né? Então quem tem dinheiro na empresa tem que gerar lucro para ele, né? Esse é o principal da perspectiva do shareholder. Na investição, eles estão dando capital para a empresa e a empresa tem que empregar trabalho e tempo para gerar retorno para os investidores. Só que o custo desse retorno, ele pode, às vezes, como eu disse, ser multifatorial, pode ter várias coisas que podem ser quantificadas nesse custo, né? No fim, calcular o custo de equity em relação ao IM que foi aportado é muito difícil, porque às vezes, por exemplo, uma empresa recebeu um aporte por causa de marketing, por causa de uma trend, né, no investimento nela, como aconteceu na GameStop, por exemplo, que foi um investimento causado por pessoas que estavam tentando fazer uma luta, né, contra hedge funds que estavam tentando fazer short selling, né, apostar que a empresa ia cair, uma empresa associada ao mercado de games nos Estados Unidos, tipo uma blockbuster de games, né, você aluga jogos lá e tal. Tá falindo de novo a empresa, mas o grande ponto é que a valuação que quando as ações da GameStop subiram, né, não era correta, era muito acima do valor de mercado real dela. A razão do que as pessoas estavam investindo era muito diferente. Qual que é o custo de equity nisso? Cara, não sei, porque simplesmente você tem um valor total de capital que aumentou das ações, mas que vieram de graça, entre aspas, né? Vieram de forma assim, específica, né? De pessoas que começaram a investir na GameStop por razões de grupo, né? De pessoas em grupo se juntaram para investir na GameStop, né? Porque viram que estavam tentando fazer short selling nela e tal. E muita gente ganhou dinheiro por causa disso, né? Tem um documentário na Netflix, eu achei na Netflix pelo menos, da GameStop, eu recomendo muito que você veja. Então a razão do crescimento das ações e do valor dela em si, do valor de equity da empresa que está associado às ações nesse caso, e o valor total de capital pelo custo de equity dela associado ao retorno de mercado, a gente vai ver que o retorno de mercado não era o foco aqui. Era exatamente uma questão exógena, né? Que não tinha nada a ver com a empresa. A empresa nem. Ela não fez nada para esses investidores investirem nela. Simplesmente foi uma manada que começou a investir na GameStop para tentar ir contra os hedge funds que estavam investindo, ou hedge fund, né, principal, que estava investindo na empresa para fazer ela cair. Não que eles eram bonzinhos, queriam fazer que a empresa não caísse. Eles viram uma oportunidade de ganho. Então, quando você faz um short selling, você aposta que a empresa vai cair. E essas pessoas, em manada, começaram a apostar na internet, né? Começaram a apostar que a empresa ia subir. Isso fez os hedge funds perderem dinheiro.
Porque você basicamente no short selling você está pegando empréstimo, leverage, né, de bancos, por exemplo, para investir que uma ação vai cair em options, né? Que você compra uma opção para dizer que a empresa vai cair. No caso, por exemplo, um, um put, né? Pode ser. Então só que as ações subiram, então vai começar a perder dinheiro e elas subiram muito, né? Mas essa subida de valor não reflete exatamente uma valoração que talvez poderia ser encaixada nessa equação. Então não é que essa equação é inútil, mas realmente avaliar o custo de equity não depende de equações específicas, porque você precisa de uma relação multifatorial para entender, com base nas preferências das pessoas em determinada ação, do porquê o valor do equity de uma empresa subiu, né, em relação às ações atuais, né, porque muitas pessoas estão comprando no momento, e entender, no fim, o custo para manter essa relação, né, o que pode ser, ter várias razões, né.